O silêncio sepulcral do tribunal foi despedaçado quando um pequeno dedo apontou para o policial uniformado, revelando o que todos temiam sobre aquele menino que apontou e deixou todos sem palavras. Naquele instante congelado no tempo, a verdade que ninguém ousava pronunciar finalmente encontrou voz através da inocência de uma criança de apenas 6 anos. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O Tribunal de São Paulo estava lotado naquela manhã cinzenta, com flashes de câmeras e olhares ansiosos por todos os lados. Repórteres se aglomeravam na entrada, tentando capturar qualquer detalhe que pudesse virar manchete no noticiário da noite. O caso havia ganhado a atenção da mídia, não apenas pela gravidade da acusação, mas também pelo contexto social que o envolvia. No centro da cena, Marina Silva, uma mãe solteira negra de 32 anos, sentava-se em silêncio, com as mãos trêmulas sobre o colo e o olhar fixo no chão de madeira polida. Vestia uma blusa simples e calça social, roupas emprestadas de uma prima para parecer apresentável diante do juiz. Era acusada de colocar em risco a vida de um policial durante uma abordagem de trânsito no Itaim Bibi, bairro nobre onde trabalhava como diarista. Do outro lado da sala, o policial Ricardo Soares, com seu uniforme impecavelmente passado e postura ereta, exalava confiança. Aos 45 anos e com 20 de corporação, mantinha no rosto uma expressão impassível, que só ocasionalmente se transformava em um sorriso contido quando conversava com seu advogado. Sua versão dos fatos parecia sólida. Marina teria reagido agressivamente durante uma blitz, tentando arrancar sua arma e colocando sua vida em risco. As testemunhas da corporação corroboravam cada palavra. A juíza Cláudia Mendes ajustou os óculos enquanto folheava os autos do processo. A sala estava tensa, dividida entre apoiadores do policial, majoritariamente outros oficiais, e um pequeno grupo de ativistas e familiares de Marina. No canto da sala, quase despercebido, estava Pedrinho, o filho de 7 anos de Marina, segurando firmemente a mão da avó. Seus olhos grandes e atentos observavam tudo com uma intensidade incomum para sua idade. Ninguém imaginava que aquele pequeno menino, com seu uniforme escolar ainda vestido e um desenho dobrado no bolso, seria a chave para mudar completamente o rumo daquele julgamento. O que aconteceria nos próximos minutos deixaria todos os presentes sem palavras, transformando uma aparente sentença já definida em algo totalmente inesperado. Marina apertava as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O tribunal estava lotado. Vozes sussurrantes preenchiam o ambiente enquanto o juiz consultava seus papéis. No terceiro dia consecutivo de julgamento, o cansaço já marcava o rosto de todos os presentes. Sentado no último banco, quase escondido atrás de uma coluna, Samuel balançava as perninhas que mal tocavam o chão. Com apenas 6 anos, ele segurava sua mochila do Homem-Aranha contra o peito como se fosse um escudo. Seus olhos, enormes e atentos, não desgrudavam da mãe sentada à mesa da defesa. Para os adultos na sala, Samuel era apenas mais um detalhe. Uma criança que deveria estar em silêncio, quase invisível. O juiz Mendonça, conhecido por sua severidade e por nunca sorrir, ajustou os óculos de leitura e anunciou com voz monótona: "Vamos encerrar a sessão de hoje. Retomaremos amanhã às 9 horas. Foi nesse exato momento que algo inesperado aconteceu. Uma vozinha trêmula, mas determinada, cortou o ar pesado do tribunal. "Posso falar, por favor?" Todos os olhares se voltaram para o fundo da sala. Samuel estava de pé, tremendo como uma folha ao vento, mas com os olhos fixos no juiz. Um burburinho de surpresa percorreu o recinto. O promotor franziu o senho, o advogado de defesa parecia em choque, e Marina cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados.
Silêncio no tribunal, ordenou o juiz, batendo o martelo uma vez. Então, ajustando os óculos, ele encarou o menino por longos segundos. Venha até aqui, jovem, disse finalmente, com um tom mais suave do que qualquer um jamais ouvira dele. Samuel avançou pelo corredor central, ainda abraçado à mochila. Seus passos hesitantes ecoando no silêncio absoluto que tomara conta da sala. O policial Rodrigues, que testemunhara no dia anterior contra Marina, observava o menino com expressão indecifrável. Quando Samuel passou por ele, seus olhares se cruzaram brevemente. Ao chegar diante do juiz, Samuel parecia ainda menor. Como você se chama, filho? Perguntou o magistrado, inclinando-se ligeiramente. Samuel Oliveira, senhor, respondeu ele, a voz um pouco mais firme agora. O que você gostaria de dizer, Samuel? O menino respirou fundo, como se reunisse toda a coragem do mundo. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que as palavras daquela criança mudariam completamente o rumo do julgamento e da vida de todos os presentes naquela sala. Samuel subiu na cadeira de testemunha, parecendo ainda menor sob as luzes do tribunal. Seus pés balançavam no ar, sem alcançar o chão, enquanto o juiz Mendonça se inclinava gentilmente em sua direção. Você entende por que está aqui hoje, Samuel? Perguntou com voz calma. O menino assentiu, seus olhos grandes e sérios fixos no magistrado. A promotora, Dra. Carvalho, aproximou-se com a Bíblia, e Samuel colocou sua pequena mão sobre ela, repetindo o juramento com voz trêmula, mas determinada. A sala estava em completo silêncio, todos os olhos voltados para aquela criança de apenas 7 anos que carregava um peso enorme nos ombros. Samuel, você pode nos contar o que viu naquela noite? Perguntou a Dra. Carvalho suavemente. O menino olhou para a mãe, sentada na primeira fileira, que assentiu encorajando-o. Samuel respirou fundo, seus olhos percorrendo o tribunal até se fixarem no policial Ricardo, que mantinha uma expressão impenetrável. Eu estava brincando perto da janela quando ouvi barulhos, começou ele, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. Vi o policial Ricardo entrando na casa do senhor. Oliveira pela porta dos fundos. Ele não bateu nem nada. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo ajustou sua gravata, visivelmente desconfortável. O advogado de defesa rabiscou algo em seu bloco de notas. Samuel continuou. Depois, ouvi gritos e barulhos de coisas quebrando. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Quando a viatura chegou com as luzes, o policial Ricardo já estava lá dentro. Foi nesse momento que aconteceu. Samuel endireitou-se na cadeira e, com uma coragem que surpreendeu a todos, apontou diretamente para Ricardo. Ele está mentindo, declarou com uma clareza impressionante. Ele disse que só chegou depois que chamaram a polícia. Mas eu vi ele entrar antes, muito antes. O tribunal inteiro prendeu a respiração. O juiz Mendonça inclinou-se para a frente, os repórteres trocaram olhares incrédulos e os advogados começaram a folhear freneticamente seus documentos. A expressão no rosto de Ricardo mudou pela primeira vez. Uma mistura de surpresa e algo mais sombrio. A Dra. Carvalho tentou manter a compostura, mas era evidente que nem ela esperava uma declaração tão direta e damificadora. No fundo da sala, alguém deixou cair uma caneta, e o som ecoou como um tiro no silêncio absoluto que se seguiu às palavras daquele pequeno menino. A promotora levantou-se imediatamente, seu rosto contorcido em indignação. Objeção, meritíssimo! Ele é só uma criança! Não podemos submeter um menor a esse tipo de pressão em um tribunal. Sua voz ecoou pela sala, fazendo com que todos os presentes se virassem para o juiz, aguardando sua decisão. O magistrado ajustou os óculos e observou Samuel por alguns instantes. Seus olhos revelavam um conflito interno, o peso da lei contra a inocência de uma criança. Após um momento que pareceu durar uma eternidade, ele suspirou profundamente. Vou permitir o depoimento, declarou com voz firme.
mas gentil. A criança parece determinada a falar, e neste caso específico, seu testemunho pode ser crucial. Marina, sentada na primeira fileira, apertava as mãos com tanta força que seus nós dos dedos haviam embranquecido. Seus olhos, marejados de lágrimas contidas, não desviavam do filho. Cada fibra de seu ser queria protegê-lo, poupá-lo daquele momento, mas ela também sabia que Samuel precisava fazer isso. O menino engoliu em seco e olhou diretamente para o policial Rodrigues. Sua pequena mão apontou sem hesitação, embora seu corpo inteiro parecesse diminuir sob o peso dos olhares. Foi ele, começou Samuel, sua voz inicialmente clara, mas que logo começou a falhar. Estávamos voltando do mercado quando ele parou nosso carro. Mamãe mostrou todos os documentos, mas ele parecia bravo mesmo assim. O tribunal permaneceu em absoluto silêncio. Até mesmo o escrivão parou de digitar, hipnotizado pela narrativa do pequeno. Benelli mandou mamãe sair do carro, continuou Samuel, sua voz agora quase um sussurro trêmulo. Quando ela perguntou por quê, ele abriu a porta e puxou ela pelo braço. Eu fiquei gritando, mas ele não parou. Uma lágrima escorreu pelo rosto do menino, mas ele a enxugou rapidamente com a manga da camisa. Ele jogou mamãe no chão, bem na frente de todo mundo. Depois, pegou o celular dela quando ela tentou ligar para alguém. Disse que ia prender ela se ela não ficasse quieta. Samuel respirou fundo, sua voz agora mais firme. Eu vi tudo do banco de trás. Mamãe não fez nada de errado. O silêncio na sala era tão denso que se poderia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes no teto. Ninguém se atreveu a interromper, nem mesmo o advogado de defesa. O depoimento de uma criança, em sua simplicidade devastadora, havia capturado a essência da injustiça de uma forma que nenhum adulto conseguiria articular. Ele quebrou o celular da mamãe, disse Samuel com lágrimas nos olhos. Tinha um vídeo mostrando tudo. A voz infantil ecoou pela sala do tribunal, provocando um silêncio sepulcral. Todos os olhares se voltaram para o policial Rodrigues, que empalideceu visivelmente. O advogado de defesa do Dr. Mendes, que até então parecia derrotado, endireitou-se na cadeira como se tivesse recebido uma injeção de adrenalina. Seus olhos brilharam com uma nova esperança enquanto ele rapidamente reorganizava suas anotações. Meritíssimo! Solicito imediatamente uma busca e apreensão do aparelho celular pessoal do policial Rodrigues, declarou o Dr. Mendes, sua voz agora cheia de confiança. E também requeiro uma perícia técnica urgente na conta de armazenamento em nuvem da senhora Marina Oliveira. O juiz Peixoto, um homem de 60 e poucos anos conhecido por sua imparcialidade, ajustou os óculos e olhou diretamente para Samuel, depois para o policial e finalmente para a promotoria. Seu semblante, normalmente impassível, revelava agora uma preocupação evidente. Deferido, anunciou o juiz, batendo o martelo com mais força que o habitual. Oficial de justiça, acompanhe o policial Rodrigues até seu armário pessoal e recolha todos os dispositivos eletrônicos em sua posse. Ninguém sai desta sala até que isso seja feito. A promotora Dra. Carvalho levantou-se, tentando argumentar algo sobre procedimentos, mas o juiz a interrompeu com um gesto firme. Doutora, uma criança acaba de fazer uma acusação grave contra um agente da lei. Isso muda completamente o panorama deste caso. Marina abraçou o filho enquanto sussurrava palavras de conforto. Seus olhos encontraram os de Dr. Mendes, que assentiu discretamente. Pela primeira vez, desde o início do julgamento, um lampejo de esperança surgiu em seu olhar. No canto da sala, a assistente social que acompanhava Samuel fazia anotações frenéticas. Ela havia testemunhado inúmeros casos ao longo de sua carreira, mas algo na sinceridade daquele menino de 8 anos a convencera de que esta história estava longe de ser o que parecia inicialmente. O policial Rodrigues, agora visivelmente nervoso,
Sussurrava algo para seu advogado, que balançava a cabeça negativamente. O suor escorria por sua testa enquanto o oficial de justiça se aproximava para escoltá-lo. O silêncio no tribunal foi rompido quando o promotor anunciou que a perícia havia conseguido um milagre tecnológico. Em apenas 72 horas, os especialistas forenses recuperaram um backup na nuvem do celular que Ricardo havia destruído. O juiz ordenou que as luzes fossem diminuídas e um telão foi posicionado para que todos pudessem assistir ao vídeo recuperado. As imagens eram nítidas, sem qualquer margem para interpretações dúbias. Marina aparecia sendo violentamente arrastada para fora do carro, seu rosto contorcido em puro terror. Não havia qualquer sinal da suposta agressividade que Ricardo havia descrito em seu depoimento. Ela não resistia, não agredia, apenas implorava com os olhos arregalados de pavor. "Observem atentamente esta parte", disse o promotor, apontando para a tela. O momento mais incriminador estava prestes a ser exibido. Ricardo olhava ao redor, verificando se havia testemunhas, antes de deliberadamente esmagar o aparelho com seu coturno policial. O vídeo mostrava com clareza como ele recolheu os pedaços e os escondeu no bolso de sua farda. Murmúrios de indignação percorreram a sala. Uma senhora na primeira fileira levou as mãos à boca, horrorizada. O advogado de Ricardo tentou argumentar que o vídeo poderia ter sido adulterado, mas o perito forense estava preparado, apresentando documentação técnica que comprovava a autenticidade das imagens. Lucas, sentado ao lado de sua avó, apertou a mão dela com força. Seus olhos não se desviavam da tela, como se cada segundo daquele vídeo validasse sua coragem de ter falado a verdade. O pequeno não sorria, mas havia em seu olhar uma compreensão além de sua idade. A compreensão de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente vindo à tona. No banco dos réus, Ricardo mantinha uma expressão impassível, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Seu advogado rabiscava freneticamente em um bloco de notas, claramente buscando alguma estratégia para contornar esta evidência devastadora. A juíza observava a reação do policial com olhos analíticos, enquanto os jurados trocavam olhares significativos entre si. O promotor pausou o vídeo e se virou para Ricardo. "O senhor ainda mantém seu depoimento original?" A pergunta pairou no ar como uma sentença. Enquanto o vídeo era exibido na sala do tribunal, podia-se ouvir apenas o som dos lápis dos repórteres riscando freneticamente seus blocos de anotações. Marina não conseguia conter as lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto, enquanto abraçava Samuel com força, como se temesse que alguém pudesse arrancá-lo dela novamente. O menino, por sua vez, mantinha os olhos fixos na tela, sua pequena mão apertando a da mãe. Ricardo, que até então mantivera uma postura arrogante durante todo o julgamento, agora parecia outra pessoa. Seu rosto, antes corado pela confiança excessiva, havia perdido toda a cor. Suas mãos, apoiadas na mesa da defesa, tremiam visivelmente, e ele tentava disfarçar bebendo água repetidamente, derramando algumas gotas em seu uniforme impecável. Era a primeira vez que o policial demonstrava qualquer sinal de vulnerabilidade desde o início do processo. A juíza Cláudia Ferreira observava atentamente as reações na sala, especialmente a de Ricardo. Quando o vídeo terminou, um silêncio pesado pairou sobre todos os presentes. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma jovem mulher uniformizada levantou-se da fileira reservada aos membros da polícia. "Meritíssima", ela disse com voz firme, embora suas mãos estivessem visivelmente trêmulas. "Solicito permissão para prestar depoimento." Todos os olhares voltaram-se para ela. A promotora Denise franziu o senho, claramente surpresa com a intervenção não programada. "Identifique-se, por favor", solicitou a juíza, ajustando os óculos. "Sou Carolina Mendes,
Policial da mesma delegacia do réu há 3 anos, respondeu ela, mantendo-se ereta apesar do visível nervosismo. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo virou-se bruscamente para encará-la, seu olhar uma mistura de surpresa e algo que parecia muito com medo. Tem algo relevante a acrescentar ao caso. Oficial Mendes? Perguntou a juíza. Carolina respirou fundo antes de responder. Sim, meritíssima. Tenho informações sobre o comportamento do oficial Ricardo Almeida que nunca foram reportadas oficialmente, por medo. A palavra medo ecoou pela sala do tribunal. A promotora Denise levantou-se imediatamente enquanto o advogado de Ricardo tentava protestar. A juíza, no entanto, bateu o martelo uma vez, restaurando a ordem. Vou permitir o depoimento, declarou a juíza. De oficial Mendes, por favor, dirija-se ao banco das testemunhas. Carolina respirou fundo antes de fazer a revelação que mudaria tudo. Com voz firme, ela explicou que as acusações contra Ricardo não eram novidade dentro da corporação. Havia denúncias de má conduta acumuladas por anos, todas sistematicamente abafadas pela corregedoria. Os olhares da sala inteira se voltaram para o policial, que começou a se remexer na cadeira, visivelmente desconfortável. Meritíssimo, trago comigo evidências que nunca vieram a público, disse Carolina, retirando um pequeno pendrive da pasta. Aqui estão memorandos internos, relatórios disciplinares e testemunhos de outros policiais que foram ignorados. O oficial Ricardo tem um histórico de fabricar provas e intimidar testemunhas, especialmente em casos envolvendo famílias de baixa renda como a de Marina. O juiz, que minutos antes parecia inclinado a condenar Marina sem questionar as provas apresentadas pela acusação, agora observava o pendrive como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele o conectou ao computador da sala e as primeiras páginas dos documentos apareceram no monitor. Um murmúrio crescente tomou conta do tribunal enquanto o magistrado passava os olhos pelos arquivos. Isso muda completamente a natureza deste caso, murmurou o juiz, ajustando os óculos. Sua expressão alternava entre surpresa e indignação. Por que estes documentos nunca chegaram ao conhecimento do tribunal antes? Carolina explicou que muitos policiais temiam retaliação se falassem contra Ricardo. Ele tinha conexões poderosas dentro da corporação e era conhecido por resolver problemas para pessoas influentes. O promotor, agora visivelmente nervoso, tentou argumentar que aqueles documentos não tinham relevância para o caso atual, mas sua voz tremia. O pequeno Miguel, que observava tudo com atenção, apertou a mão de sua avó. Pela primeira vez, desde que entraram naquele tribunal, havia esperança em seus olhos. Ricardo, por outro lado, tinha perdido toda a postura confiante. Seu rosto estava pálido, e ele cochichava freneticamente com seu advogado. Solicito um recesso para analisar este material adequadamente, declarou o juiz, claramente abalado pela revelação. E quero que representantes da corregedoria estejam presentes quando retomarmos. O caso, que parecia simples e prestes a terminar com uma condenação injusta, agora tomava um rumo completamente diferente. As acusações contra Marina desmoronaram como um castelo de cartas. O juiz, com expressão severa, ordenou que todos os registros fossem limpos imediatamente. Diante das evidências apresentadas, este tribunal retira todas as acusações contra a senhora Marina Oliveira e pede desculpas formais pelo transtorno causado, declarou ele, batendo o martelo com força. Marina cobriu o rosto com as mãos, finalmente permitindo-se chorar após meses de angústia contida. Mas aquilo era apenas o começo. Dr. Renato, seu advogado, não estava satisfeito com a simples retirada das acusações. Nas escadarias do tribunal, cercado por jornalistas, ele anunciou:
Hoje não celebramos apenas a liberdade de uma inocente, mas iniciamos uma batalha contra o sistema que a prejudicou. Em menos de 48 horas, uma renomada equipe de advogados especialistas em direitos civis uniu-se a ele, entrando com uma ação contra o Estado por perseguição e discriminação racial. O caso explodiu nas manchetes. Mãe solteira negra quase condenada por armação policial. Estampava a primeira página do maior jornal do país. Reportagens especiais mostravam como Marina, uma das poucas enfermeiras negras em seu hospital, havia sido escolhida como bode expiatório perfeito. Estatísticas alarmantes sobre a disparidade racial no sistema judiciário brasileiro começaram a circular, dando ao caso dimensões muito maiores que uma simples acusação equivocada. Em entrevistas, especialistas apontavam como o caso de Marina exemplificava um problema sistêmico. Quantas Marinas estão presas injustamente neste momento porque não tiveram um Miguel para defendê-las? Questionava uma comentarista jurídica em um programa de grande audiência. O caso transformou-se rapidamente em símbolo nacional da luta contra o preconceito institucionalizado. Nas redes sociais, a hashtag Somos Todas Marina tornou-se viral, com milhares compartilhando suas próprias experiências de discriminação. Celebridades manifestaram apoio, e até políticos, que normalmente evitavam temas polêmicos, viram-se forçados a se posicionar. A imagem do pequeno Miguel apontando para o policial tornou-se um ícone, reproduzida em camisetas, cartazes e murais por todo o país. O caso de Gabriel e a acusação contra Ricardo Soares rapidamente ultrapassou as paredes do tribunal, tornando-se um catalisador para manifestações em toda São Paulo. Na manhã seguinte à audiência, centenas de pessoas se reuniram em frente ao Fórum Criminal, empunhando cartazes com frases como "Justiça para Gabriel" e "Basta de violência policial". A multidão crescia a cada hora, com famílias de outras vítimas de abuso policial juntando-se ao protesto. Meu filho também foi agredido por policiais no ano passado e nada aconteceu, desabafou Mariana Costa, uma das manifestantes que segurava uma foto emoldurada de seu filho adolescente. O depoimento daquele menino foi a gota d'água para muitos de nós que sofremos calados. A pressão popular logo alcançou o Palácio dos Bandeirantes. O prefeito Paulo Mendes, inicialmente relutante em comentar o caso, foi forçado a convocar uma entrevista coletiva após hashtags relacionadas ao caso dominarem as redes sociais por 2 dias consecutivos. Determinei uma investigação completa e imparcial sobre este e outros casos semelhantes, anunciou o prefeito, visivelmente tenso. Não toleraremos abusos de autoridade em nossa cidade. Enquanto isso, a Corregedoria da Polícia Militar agia com uma rapidez incomum. Ricardo Soares foi oficialmente afastado de suas funções e, após decisão judicial, teve sua prisão preventiva decretada. O juiz considerou que sua permanência em liberdade representava risco à ordem pública e às testemunhas do caso. O que surpreendeu muitos foi a extensão da investigação. 3 outros policiais do mesmo batalhão foram identificados por possível acobertamento das ações de Soares. Documentos internos revelaram inconsistências nos relatórios de ocorrência, com datas alteradas e detalhes omitidos. Estamos investigando um possível esquema sistemático de proteção a maus policiais, declarou a delegada Fernanda Bueno, responsável pelo caso. Na delegacia onde Soares trabalhava, o clima era de apreensão. Alguns policiais, que preferiram não se identificar, admitiam em conversas reservadas que todos sabiam que algo assim aconteceria um dia. Um veterano com 20 anos de corporação sussurrou a um repórter: Soares era apenas a ponta do iceberg. O sistema inteiro precisa ser reformado. A transformação de Marina surpreendeu a todos.
Aquela mulher que, no início do julgamento, mal conseguia levantar os olhos do chão, agora falava com voz firme nas entrevistas. Os jornalistas a cercavam após cada sessão, e ela, que antes fugia dos holofotes, agora os enfrentava com dignidade. Não luto apenas pelo meu filho, mas por todas as crianças que não têm voz, declarava, enquanto sua história inspirava mães em situações semelhantes a buscar justiça. Nas redes sociais, sua foto ao lado de Samuel tornou-se símbolo de resistência contra a violência policial. Quanto ao pequeno Samuel, aos 7 anos, ele não compreendia totalmente a dimensão do que havia causado. Para ele, tinha apenas dito a verdade, como sua mãe sempre ensinara. Sem perceber, o menino tornara-se um herói para milhares de crianças. Nas escolas, professores usavam seu exemplo para falar sobre coragem e honestidade. Um programa de televisão infantil criou até um personagem inspirado nele. Um garotinho que sempre defendia a verdade, não importando as consequências. A repercussão do caso extrapolou os limites do tribunal. Em São Paulo, uma manifestação reuniu mais de 10.000 pessoas, exigindo justiça para Samuel e reforma nas políticas de segurança pública. O movimento, inicialmente local, ganhou proporções nacionais. No Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, multidões ocuparam as praças centrais, com cartazes que traziam o rosto de Samuel e frases como "a verdade pela boca de uma criança". As autoridades, pressionadas pela opinião pública, anunciaram a criação de uma comissão especial para revisar os procedimentos policiais, especialmente aqueles envolvendo crianças. O Ministério Público, por sua vez, iniciou uma investigação ampla sobre casos semelhantes que haviam sido arquivados nos últimos 5 anos. O caso Samuel abriu uma ferida que há muito tentávamos ignorar, admitiu o secretário de Segurança Pública em entrevista coletiva. Enquanto isso, na pequena casa de Marina, as cartas não paravam de chegar. Mensagens de apoio, histórias semelhantes, ofertas de ajuda. Uma advogada renomada ofereceu-se para representá-los pro bono até o final do processo. Um psicólogo infantil disponibilizou sessões gratuitas para Samuel. A comunidade organizou uma vaquinha online que arrecadou fundos suficientes para que Marina pudesse deixar um de seus 3 empregos e dedicar mais tempo ao filho e à causa que agora defendia. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca pelo Departamento de Polícia. A Corregedoria, pressionada pela mídia e pela opinião pública, não teve escolha senão desenterrar todas as denúncias que haviam sido convenientemente arquivadas ao longo dos anos. Caixas e mais caixas de documentos foram abertas, revelando um padrão perturbador de abusos sistêmicos. Não era apenas o caso de Marcos que havia sido ignorado. Dezenas de outras vítimas tinham enfrentado situações semelhantes, com seus relatos descartados sem investigação adequada. Dentre os documentos, surgiram acusações contra pelo menos 7 outros policiais do mesmo distrito. Alguns deles eram parceiros frequentes de Oliveira em patrulhas noturnas. As denúncias variavam desde intimidação e extorsão até violência física contra suspeitos desarmados. Um padrão inquietante emergia. As vítimas eram quase sempre pessoas de baixa renda, moradores de comunidades periféricas que raramente tinham recursos para levar suas queixas adiante. O juiz Mendonça, homem de 63 anos conhecido por sua postura inflexível, parecia ter envelhecido 10 anos em apenas uma semana. Na manhã seguinte à revelação dos novos casos, ele convocou uma coletiva de imprensa no saguão do fórum. Com olhos marejados e voz embargada, o magistrado admitiu que o sistema havia falhado não apenas com Miguel e sua família, mas com inúmeros cidadãos brasileiros. Por 32 anos, vesti esta toga acreditando fazer justiça, declarou ele, ajustando os óculos para esconder as lágrimas.
Hoje percebo que, por vezes, fui apenas uma engrenagem em um sistema que protege os poderosos e ignora os vulneráveis. Quase cometi uma injustiça irreparável ao desacreditar o testemunho de uma criança que teve mais coragem que muitos adultos neste tribunal. Ao final de seu pronunciamento, Mendonça anunciou sua aposentadoria antecipada, afirmando que dedicaria seus próximos anos a trabalhar com organizações de direitos civis para reformar o sistema judicial. A notícia chocou a comunidade jurídica, mas foi recebida com respeito até mesmo por seus críticos mais ferrenhos. Para muitos, aquele gesto representava não apenas o fim de uma carreira, mas o início de uma nova consciência sobre as falhas do sistema. As mensagens começaram a chegar timidamente, mas logo se transformaram em uma avalanche de cartas, e-mails e recados nas redes sociais. Samuel, ainda sem entender completamente o impacto de sua coragem, sorria ao ver sua mãe lendo as mensagens que vinham de todos os cantos do Brasil. "Mamãe, essa veio de Manaus!", exclamava ele, maravilhado com a distância que suas palavras haviam percorrido. Entre os envelopes coloridos e desenhos feitos por outras crianças, havia histórias que tocavam profundamente Marina. Relatos de pequenos que, inspirados por Samuel, finalmente encontraram coragem para falar sobre injustiças que testemunharam ou sofreram. Uma carta em particular fez Marina chorar. Era de uma menina de 9 anos de Recife que escreveu: "Depois que vi o Samuel na televisão, contei para minha professora que meu vizinho bate no cachorrinho dele. Agora o cachorrinho está sendo cuidado por outras pessoas." Outra mensagem veio de um menino de 12 anos de Porto Alegre, que denunciou bullying na escola após ouvir a história do menino corajoso de São Paulo, como Samuel ficou conhecido. Marina guardava cada mensagem em uma caixa especial que chamou de Sementes de Coragem. À noite, quando as dúvidas sobre ter exposto seu filho ao escrutínio público a assombravam, ela abria aquela caixa e se lembrava do propósito maior de tudo aquilo. Foi então que decidiu transformar sua dor em ação concreta. Usando sua formação em assistência social, que havia ficado em segundo plano enquanto criava Samuel sozinha, ela começou a organizar encontros com outras mães da periferia de São Paulo, que também sofreram com abordagens policiais violentas. O primeiro encontro aconteceu na associação de bairro, com apenas 5 mulheres. No segundo, já eram 15. No terceiro mês, precisaram mudar para um espaço maior. Marina não apenas ouvia as histórias dessas mulheres, mas as orientava sobre seus direitos, ensinava como documentar abusos e as acompanhava em denúncias formais. "Nossos filhos não são bandidos por morarem onde moram ou por terem a cor que têm", repetia ela nos encontros, que batizou de Mães por Justiça. Uma jornalista local que cobriu um desses encontros perguntou a Marina se ela não temia represálias. Ela respondeu com uma frase que seria repetida em manchetes: "O medo só tem poder enquanto escolhemos o silêncio. Meu filho me ensinou isso." A cada dia que passava, novas provas de irregularidades emergiam no caso, como peças de um quebra-cabeça sombrio que finalmente se encaixavam. O promotor Gustavo apresentou ao tribunal documentos que comprovavam que o desaparecimento das imagens das câmeras da viatura não era um incidente isolado, mas parte de um padrão sistemático que se repetia há anos na corporação. Registros internos mostravam pelo menos 17 ocorrências semelhantes nos últimos 3 anos, todas envolvendo denúncias contra os mesmos policiais. O que vemos aqui não é apenas um caso de abuso de autoridade, mas uma estrutura institucionalizada para proteger maus policiais, declarou o promotor, enquanto exibia gráficos detalhando como as evidências desapareciam convenientemente quando certos agentes estavam envolvidos. O juiz Renato Almeida, visivelmente perturbado com as revelações, ordenou uma investigação completa em todos os casos anteriores.
Carolina Mendes observava tudo da galeria do tribunal. Sua coragem em denunciar o esquema havia custado muito. Noites sem dormir, ameaças veladas de colegas e o peso de ser considerada traidora por alguns na corporação. Mas ao ver a verdade vindo à tona, sentiu que cada sacrifício havia valido a pena. Na semana seguinte, uma reviravolta surpreendente. O comandante-geral da Polícia Militar convocou uma coletiva de imprensa. Com Carolina ao seu lado, anunciou uma reforma completa nos protocolos de fiscalização interna e tem, para espanto de muitos, a promoção de Carolina a tenente com a missão de liderar um novo grupo especializado em fiscalização de condutas policiais. Precisamos de pessoas como a Tenente Mendes para reconstruir a confiança da população, afirmou o comandante. Sua integridade e compromisso com a verdade representam os valores que queremos em nossa instituição. Para Lucas e sua família, ver Carolina recebendo reconhecimento por sua integridade trazia um sentimento agridoce. Por um lado, era uma vitória para a justiça. Por outro, lembravam que tudo começou com um momento traumático que marcaria para sempre a vida do menino. Você acha que as coisas vão realmente mudar? Perguntou Maria a Daniel enquanto assistiam à notícia na televisão. Daniel olhou para Lucas, que brincava com seus carrinhos no tapete da sala, aparentemente alheio ao noticiário. Talvez não mude tudo de uma vez, mas cada passo conta. E o que Lucas fez, aquele pequeno gesto de apontar o dedo, acabou sendo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. O julgamento de Ricardo se transformou rapidamente em um fenômeno midiático sem precedentes. Canais de televisão interrompiam suas programações para transmitir ao vivo cada momento do tribunal. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao caso dominavam os trending topics, enquanto milhões de brasileiros acompanhavam atentos, muitos deles assistindo pelo celular durante o expediente de trabalho. O silêncio do policial durante quase todo o processo apenas intensificava a tensão no ar. Sentado no banco dos réus, Ricardo mantinha uma expressão impassível, como se estivesse apenas cumprindo mais um dia de serviço. Foi somente no quarto dia de julgamento, quando a promotoria apresentou as gravações de câmeras de segurança e os depoimentos de outras crianças da comunidade, que a fachada começou a ruir. O juiz, percebendo a mudança sutil na postura do réu, questionou-o diretamente. Após um silêncio que pareceu durar uma eternidade, Ricardo finalmente falou, admitindo parcialmente os crimes. Eu apenas seguia ordens, declarou com voz embargada, provocando um burburinho imediato no tribunal. A mãe de Miguel chorou silenciosamente, enquanto o pequeno, sentado ao lado dela, olhava fixamente para o homem que havia destruído sua família. A confissão parcial, longe de amenizar sua situação, apenas fortaleceu o caso da acusação. O promotor, em sua argumentação final, destacou que seguir ordens jamais justificaria a violência sistemática contra crianças inocentes. Quando o juiz anunciou a sentença de 17 anos em regime fechado, sem direito a benefícios iniciais, uma onda de aplausos irrompeu no tribunal, rapidamente silenciada pelo martelo do magistrado. A decisão estabeleceu um precedente histórico no judiciário brasileiro. Jornais de todo o país estamparam manchetes sobre o caso Miguel, como ficou conhecido. Especialistas em segurança pública discutiam como aquela sentença representava um marco na luta contra a impunidade policial. Nas academias de polícia, o caso passou a ser estudado como exemplo do que não fazer, e departamentos de corregedoria em todo o Brasil começaram a revisar seus protocolos de investigação interna. Para muitos policiais que se consideravam intocáveis, a mensagem era clara: ninguém está acima da lei. A casa estava silenciosa naquela tarde de domingo. Marina olhava pela janela, observando Samuel brincar no quintal com seu novo cachorro.
Fazia 3 meses desde o fim do julgamento, e aos poucos eles tentavam reconstruir uma rotina, um senso de normalidade que parecia distante demais. As cicatrizes permaneciam invisíveis aos olhos, mas presentes em cada sobressalto, em cada olhar desconfiado. "Mãe, olha o que o Rex consegue fazer!" gritou Samuel, enquanto o filhote labrador se sentava obediente após seu comando. Marina sorriu. Um sorriso genuíno, daqueles que vinham se tornando mais frequentes com o passar dos dias. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Cecília, a promotora que se tornara amiga após o caso. "Você viu o jornal hoje?" perguntou Cecília, sem rodeios. Marina não tinha visto. Desde o julgamento evitava notícias, mas Cecília insistiu que deveria conferir o site do jornal local. Ali estava. Após depoimento corajoso de menino de 7 anos, delegacia implementa novas medidas de proteção a vítimas. O artigo mencionava Samuel apenas como o menino corajoso, preservando sua identidade, mas detalhava como seu testemunho havia desencadeado uma revisão completa nos protocolos policiais da cidade. Naquela noite, enquanto colocava Samuel para dormir, Marina sentou-se na beirada da cama. "Sabia que você é um herói para muitas pessoas?" ela disse, acariciando os cabelos do filho. Samuel franziu a testa, confuso. Eu só falei a verdade, mãe." "Às vezes, filho, falar a verdade é o ato mais corajoso que alguém pode fazer", respondeu Marina, com a voz embargada. "Por causa do que você fez, outras crianças e mães estão mais seguras agora." O menino ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras com a seriedade que só as crianças conseguem demonstrar em momentos importantes. "Então, valeu a pena ter medo", concluiu ele. Com uma sabedoria que ultrapassava em muito seus 7 anos, Marina assentiu, incapaz de conter as lágrimas. Aquela criança, seu filho, havia enfrentado o impossível e saído do outro lado não apenas sobrevivente, mas transformado. E de alguma forma inexplicável, havia transformado o mundo ao seu redor também. Nada seria como antes, isso era verdade. Mas talvez, pensou Marina, enquanto apagava a luz do quarto, isso não fosse necessariamente ruim. Às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que nos forçam a mudar, a crescer, a encontrar força onde achávamos que não existia nenhuma. A história de Pedro e o caso contra os policiais corruptos provocou uma revolução silenciosa no sistema. O Tribunal Superior de Justiça, após o julgamento histórico, emitiu uma resolução extraordinária que transformou completamente os protocolos de vigilância policial em todo o estado. Agora, cada viatura e delegacia era obrigada a implementar sistemas de backup automático para todas as gravações, com armazenamento em servidores independentes e criptografados. As imagens não poderiam mais ser deletadas localmente sem passar por um processo de verificação com múltiplas autorizações. Nunca mais uma criança precisará enfrentar sozinha um sistema que deveria protegê-la, declarou a juíza Oliveira durante o anúncio das novas medidas. O caso estabeleceu um precedente jurídico que se espalhou rapidamente para outros estados. Auditorias trimestrais por comissões independentes tornaram-se obrigatórias, com representantes da sociedade civil participando ativamente do processo de fiscalização. As gravações agora eram preservadas por no mínimo 5 anos, mesmo em casos aparentemente simples. São Paulo, a maior metrópole do Brasil, vivia um momento de profunda introspecção. Nas escolas, crianças aprendiam sobre seus direitos e como identificar abusos de autoridade. Nas ruas, os cidadãos olhavam para as viaturas com um misto de esperança renovada e cautela. A confiança nas instituições havia sido profundamente abalada.
Mas o caso de Pedro abriu caminho para uma reconstrução baseada em transparência. Manifestações pacíficas continuavam acontecendo aos domingos na Avenida Paulista, com milhares de pessoas vestindo camisetas com a silhueta de um menino apontando o dedo, símbolo que havia se tornado viral nas redes sociais. A imprensa internacional acompanhava de perto essa transformação, destacando como uma criança havia catalisado mudanças que políticos e ativistas tentavam implementar há décadas. O delegado Mendes, responsável pela nova Corregedoria Especial, comentou em entrevista: "Estamos reaprendendo o significado de servir e proteger. Cada policial agora sabe que suas ações estão sendo registradas não apenas pelas câmeras, mas pela consciência coletiva de uma sociedade que despertou." Os índices de denúncias contra policiais haviam aumentado significativamente, mas também cresceram os relatos de boas condutas e ações exemplares, finalmente reconhecidas por um sistema mais justo e equilibrado. Um ano se passou desde aquele dia no tribunal. A cidade organizou uma cerimônia na Câmara Municipal para celebrar cidadãos que haviam feito a diferença na comunidade. Entre os homenageados estava Samuel, que agora parecia alguns centímetros mais alto e com um olhar mais maduro. Quando chamaram seu nome, ele caminhou timidamente até o palco, ajustando a gravata borboleta que Marina havia insistido que ele usasse para a ocasião especial. O salão estava lotado. Autoridades, jornalistas e moradores locais se apertavam para testemunhar o momento. Na primeira fileira, Marina sorria com aquele orgulho que só uma mãe conhece, segurando firmemente o programa do evento entre os dedos para conter a emoção. 3 fileiras atrás, quase escondida pela multidão, Carolina observava a cena, tentando passar despercebida, mas visivelmente tocada. Samuel parou diante do microfone, que precisou ser ajustado para sua altura. Ele olhou para a plateia. Respirou fundo como Marina havia ensinado para controlar o nervosismo. E então falou com uma voz que, embora pequena, ecoou clara pelo salão silencioso. Não importa o tamanho da sua voz. O importante é não deixar a mentira vencer. Foram apenas 2 frases, mas o impacto foi imediato. Um arrepio coletivo percorreu a sala, seguido por um momento de silêncio absoluto, antes que a primeira pessoa se levantasse para aplaudir. Logo, todos estavam de pé. Marina não conseguia conter as lágrimas de felicidade, enquanto observava seu filho receber o reconhecimento que merecia. Carolina, discretamente, enxugou uma lágrima teimosa que escorreu por sua bochecha. Ela sabia, melhor que ninguém, o peso daquelas palavras simples. Seu olhar cruzou brevemente com o de Samuel no palco, e naquele instante silencioso, uma compreensão mútua passou entre eles. Um entendimento sobre coragem, verdade e as pequenas vozes que, às vezes, são as mais poderosas. Quando Samuel desceu do palco, foi engolido por abraços e cumprimentos. Pessoas que nem conhecia queriam apertar sua mão, tirar fotos, dizer como ele as havia inspirado. O menino sorria timidamente, ainda não totalmente acostumado com tanta atenção. Mas havia uma nova confiança em seus olhos, a certeza de que mesmo as menores vozes podem ecoar para sempre quando carregam a verdade. O impacto do testemunho de Samuel se espalhou muito além das paredes daquele tribunal. Em questão de dias, veículos de comunicação internacionais começaram a noticiar o caso do menino brasileiro que enfrentou um sistema corrupto. Documentários foram produzidos na Alemanha e nos Estados Unidos, retratando como uma criança de 9 anos conseguiu fazer o que muitos adultos temiam. Nas escolas de São Paulo, professores começaram a usar a história como exemplo de cidadania e coragem cívica, enquanto psicólogos infantis analisavam em programas de televisão como Samuel havia processado o trauma de forma tão construtiva. Recebi cartas de crianças da Bahia,
do Rio Grande do Sul e até de Portugal, contou Samuel à repórter da TV Globo, 6 meses após o julgamento. Um menino de Recife me escreveu dizendo que denunciou tráfico de drogas na escola dele depois de ouvir minha história. O caso provocou uma revisão nos protocolos da Polícia Militar de São Paulo. O comando da corporação, pressionado pela opinião pública, implementou câmeras corporais obrigatórias e um novo sistema de avaliação psicológica periódica para todos os oficiais. O governador, sentindo o peso político do escândalo, anunciou a criação de uma ouvidoria independente, especificamente para denúncias envolvendo abuso policial contra menores. O que aconteceu com aquele menino expôs uma ferida que muitos preferiam ignorar, declarou a defensora pública geral em entrevista. De instituições que se consideravam acima da lei perceberam que não são mais intocáveis. Na escola, Samuel continuava sendo o mesmo garoto tímido que gostava de matemática e futebol. Mas algo havia mudado. Sua mãe, Dona Cleide, notou que ele passara a falar mais, a questionar mais, como se tivesse descoberto um novo poder em sua voz. Quando perguntado sobre o futuro durante uma homenagem na Câmara Municipal, Samuel surpreendeu a todos com sua resposta simples: "Quero ser juiz. Não para mandar prender as pessoas, mas para garantir que ninguém seja tratado como eu fui." O caso Samuel, como ficou conhecido, entrou para os livros de direito como exemplo de como o testemunho de uma criança pode ter peso decisivo em um processo criminal. Mais importante, entrou para o imaginário coletivo como prova de que a verdade, mesmo quando dita por uma voz pequena, pode ecoar com força suficiente para derrubar muros de impunidade. A multidão que antes enchia o tribunal agora era apenas uma lembrança distante, mas o impacto das palavras de Samuel continuava a ecoar nas vidas de todos os envolvidos. 6 meses haviam se passado desde o julgamento, e a vida de Marina e seu filho tinha encontrado um novo ritmo. O apartamento que agora chamavam de lar era modesto, mas acolhedor, decorado com desenhos coloridos nas paredes e fotos que capturavam sorrisos genuínos. Uma realidade bem diferente dos dias sombrios que haviam deixado para trás. Marina havia conseguido um emprego em uma escola local como assistente administrativa, onde seu filho estudava. Todos os dias, quando o buscava após as aulas, era recebida com acenos e sorrisos dos outros pais que conheciam sua história. O que antes era vergonha transformou-se em uma espécie de respeito silencioso. Samuel, por sua vez, tornara-se uma pequena celebridade entre os colegas, não pelo escândalo, mas pela coragem. O delegado Henrique visitava-os ocasionalmente, trazendo pequenos presentes para Samuel e atualizações sobre as mudanças que estavam sendo implementadas na corporação após o caso. O policial corrupto cumpria sua pena, enquanto outros investigados no esquema haviam sido afastados. A história deles havia se tornado um caso de estudo para novos policiais. Um lembrete sobre integridade e o dever de proteger os vulneráveis. Numa tarde de domingo, enquanto passeavam no parque municipal, uma senhora idosa aproximou-se timidamente de Marina. "Você não me conhece", disse ela com voz embargada. "Mas seu filho me deu coragem para denunciar meu vizinho que estava envolvido em atividades ilegais. Eu tinha medo, mas então pensei, se uma criança pode fazer o certo..." Essas histórias tornaram-se comuns. O pequeno Samuel, sem perceber, havia desencadeado uma onda de coragem na comunidade. Marina guardava recortes de jornal e mensagens de apoio em um álbum especial. Um dia, quando ele fosse mais velho, entenderia completamente o impacto de sua honestidade infantil. Naquela noite, enquanto tucava seu filho na cama, Marina beijou-lhe a testa e sussurrou: "Você sabe que é meu herói, não é?" Samuel sorriu sonolento e respondeu com a simplicidade própria das crianças: "Eu só falei o que vi." "Mamãe,
E talvez essa fosse a maior lição de todas. Que a verdade, mesmo quando pronunciada pela menor das vozes, tem o poder de transformar mundos inteiros. A história deles não era mais sobre injustiça ou medo, mas sobre como um pequeno dedo apontado na direção certa pode reescrever destinos e inspirar corações.